Bom, agora começar a aula 8, num capítulo novo, que é o capítulo de ebulição e condensação, né? Ao contrário dos capítulos anteriores, né, que se tratava da convecção em apenas uma fase, agora vou começar o capítulo, né, falando sobre mudança de fases. O que vocês podem perceber à primeira vista? Que a energia necessária, que eu já vou antecipar, a energia necessária para efetuar a mudança de fase, tanto para ebulição quanto para condensação, é muito maior, né, o calor latente é muito maior do que o calor sensível, né, que é responsável apenas pelo aumento ou diminuição da temperatura. Por isso a importância de efetuar cálculos, tá, de H, né, o coeficiente de convecção, especificamente nesta fase da ebulição ou da condensação, tá? Então, vocês vão ver, né, que há uma diferença grande, né? Se fosse usar, por exemplo, uma fórmula de convecção externo e interno natural, né? Se colocasse assim, vai aquecimento da água, a pressão de uma atmosfera, por exemplo, de 30 a 120 graus. Todo mundo sabe, né, que de 30 até 100 há uma atmosfera, né? 30 até 100 é só aquecimento, né? Calor sensível, aí tem o calor latente e depois calor sensível de novo, né? Que é o vapor superaquecido. E se efetuasse esse cálculo, né, colocando lá uma temperatura que a gente sabe que é vapor, né, considerando como se fosse líquido, sabe-se que o H vai dar muito diferente, muito fora da realidade, um valor muito menor do que os Hs que vocês vão ver no capítulo 10, tá? Que é esse aqui, ebulição e condensação. Tá? Bom, o que vocês vão ver aqui? Primeiro, né, fazer uns comentários a respeito do fenômeno, tá? Do fenômeno da ebulição, tá? E logo em seguida da condensação, tá? Como é que é a formação das bolhas, né? Porque o que nós sabemos, o que é a ebulição? É um processo ao qual, a partir de um determinado momento, ocorre a formação, como o próprio nome diz, a formação de bolhas, né? Que é o que? O vapor, é aquele fluido em forma de vapor, né? Mas, primeiramente, eu vou dizer algumas coisas que pode soar óbvio para muitos de vocês, né? Todo mundo já viu, lógico, né, como é que funciona a ebulição, por exemplo, da água, né, que é mais famoso. O que acontece? Você vai aquecer a água numa chaleira, né? E aí vai formar o quê? Pequenas gotículas, né? Que a tendência dessas gotículas é subir, ascender, né? Devido à menor densidade em comparação à densidade da água, tá? Porque mesmo com uma grande variação de temperatura, há uma pequena variação de densidade quando ele está em estado líquido. A densidade é alterada significativamente quando ele está em estado de vapor. Então, por exemplo, o vapor ele vai estar muito mais leve do que o líquido, e aí a tendência é de subir. Tá? E aí fala muito do empuxo. Né? O que seria empuxo? Neste exemplo, é a força aplicada do vapor contra o líquido. Claro que a velocidade, né, de acessão dessas bolhas, ela está condicionada além, né, do fenômeno da diferença de densidade, mas também a viscosidade. É só vocês verem, por exemplo, ferver água e ferver o óleo, né? Se vocês colocarem uma temperatura bastante alta no óleo, vocês vão ver que também vai formar bolhas, né? Mas ele vai subir mais demorado, enfim, né? Porque tem a questão também, o calor específico do óleo é maior. E por que, por exemplo, né, em caldeiras, né, caldeiras são aquelas máquinas térmicas, né, onde você insere líquido, né, uma certa pressão, né, impulsionada pela potência de uma bomba, água pressurizada e no final sai vapor. Né? Geralmente, né, superaquecido, tá, podendo ser vapor saturado, já vi aí publicações, né, que colocam lá título igual a 0,85, mas esse é outro caso, né? Não vou falar sobre isso aqui. Mas o que são caldeiras? Eles convertem líquido para vapor, que é usado para alguma aplicação térmica ou para produção de movimento, por exemplo, turbinas, para gerar energia elétrica, enfim. Nesse caso, a água, né, é bombeada, né? Então ele passa por uma malha de tubos, né? Porque uma caldeira é o quê? É o grande recipiente com uma malha de tubos paralelos. Então ocorre o quê? O escoamento, né, do fluido paralelo. A caldeira é dividida em vários setores. Isso vocês vão ver em termodinâmica, máquinas térmicas, sistemas térmicos de potência, né?
em que a caldeira é dividida por vários setores, né? Onde ocorre, por exemplo, o economizador, né, que aproveita o calor residual, né, que é para a atmosfera, para para apenas aquecer a água, né? Ainda não serve para, não provoca ebulição, tá? Mas mesmo assim, né, a água pode estar, né, a uma temperatura até mesmo acima de 100 graus Celsius, né, mas está em estado líquido porque geralmente a água que é de caldeira, né, é uma água a uma alta pressão, né? Aí depois tem lá como é que se fala, né, a caldeira propriamente dita, né, onde ocorre aí a ebulição, né, o evaporador e depois o superaquecedor, né, pega lá o calor, né, proveniente da queima do combustível, por exemplo, ou de um calor residual que vem de um ciclo a gás, enfim. Mas, enfim, né, onde os gases estão a uma temperatura e consolida a formação do vapor, né? Então, geralmente, né, uma caldeira é composta por três fases, com líquido em movimento, né? Com fluido, a água, né, a uma certa velocidade, tá bom? Então, tem lá caldeiras, por exemplo, que a queima bagaço de cana para geração de energia elétrica, ou um processo que requer calor, como, por exemplo, aquecimento de água para embebição de um processo de moagem ou de fusão da cana, calor usado nos processos de produção de açúcar, etc., né? Entre outros processos, tratamento do caldo, sei lá. Então, nesse caso, existem várias frações, né, de água quente, vapor, né, tudo isso produzido nas caldeiras, né, com um certo fluxo. Mas também podemos estudar a ebulição e condensação, né, e o ambiente parado, né, que aqui até chama mais para frente ebulição em piscina, que é uma condição que é equivalente ao capítulo 9, só que capítulo 9 é aplicado à ebulição, tá? Que é o exemplo lá da chaleira, né, do aquecer, de a formação da água, aquecimento da água, né? Claro que no caso da chaleira, o objetivo principal não é formar vapor, mas sim aquecer. Muitas vezes o pessoal vê a formação de bolhas como referência, né? Para que desliga a chama do fogão, né? Por exemplo. Mas mesmo assim, o que vocês podem ver, a formação das pequenas bolhas, e depois ocorre a nucleação, que é a união das bolhas, tá? A formação de bolhas maiores até sumir. Mas vai chegar aquele ponto, né, que a gente tem certeza absoluta que está entrando na fase do calor latente, né, quando as bolhas começam a subir com mais violência, tá? Aí o que acontece? Mas por que acontece isso? Porque está aumentando, né, a diferença de... Não, é a inclusão, né, do calor latente para ferver. E outra coisa também, não sei se algum de vocês já teve aí a malandragem, né, a ousadia de ferver a água até o fim, né? Aí vocês vão ver que é um processo muito mais demorado do que aquecer a água da temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus até perto de 100 graus, né? Porque eu falo 100 graus, né? A pressão de uma atmosfera, nível do mar. Mas, por exemplo, Dourados deve estar, sei lá, 450 metros do nível do mar. Qual vai ser a temperatura de ebulição aqui? Sei lá, 93, 94 graus Celsius, sei lá. Eu falo isso porque pode soar besteira, mas até é interessante, vamos dizer, importante saber um pouco, né? Não vou dizer que eu vou cobrar esse prova, por favor, não é isso. Tá? Então, né, a primeira coisa que comento aqui é a questão da força de empuxo, tá? Que é aquela força provocada, nesse caso aqui, das bolhas de formação contra o líquido. Tá? Que é aqui força de empuxo, que é proporcional à gravidade vezes a diferença de massas específicas. Aí vocês vão ver que, nesse caso aqui, a diferença é grande, né? Porque a massa específica do líquido é aproximadamente 1.000, né? Um pouquinho menos que isso, 1.000 quilos por metro cúbico, e do vapor é valor muito menor, questão de unidades, né? Enfim, né? Vai depender da temperatura, vai depender um pouquinho da pressão, né? Quer dizer, um pouquinho, não, bastante da pressão. Mas é interessante falar sobre isso, né? Porque vocês sabem, né? Como eu já falei agora, uma caldeira, ele atua uma pressão acima da atmosférica, então certamente a ebulição vai correr a uma temperatura muito acima, né? Uma forma, por exemplo, de provocar a ebulição a baixas temperaturas é diminuir a pressão dela. Tá? Por exemplo, se vapor de água tiver 0,2 atmosfera, o ponto de ebulição dele vai ser, sei lá, 35, 40 graus, né? Só que eu estou falando só de curiosidade.
Então, aqui vocês vão ver processo de ebulição, condensação, né? Tem até um termo, né? Evaporação, né? Evaporação é muito comum, por exemplo, quando você está aí por exemplo, numa lagoa, no dia bastante frio, às 6 da manhã, aí vão ver aquela névoa formando, né? Por quê? Porque o vapor de água, né? Desculpa, vapor não, a água, né? Ele sofre uma evaporação porque uma pequena parcela, né, dessas partículas, né, estão uma pressão bem baixa, né, a ponto de, sei lá, 15, 20 graus gerar aquela névoa, né? Mas aí é uma quantidade pequena, né? Uma coisa que vocês podem perceber, por exemplo, quando deixar o copo, até mesmo dentro da geladeira, vocês vão ver isso, ou num ambiente bem aberto, assim, bem quente também, tá? Vocês vão ver um pouquinho desse processo, tá? Eu colocar água bem na boca e, com o tempo, vai diminuir um pouco como é que se fala, o nível, né? Mas isso aí tem muito a ver também com a umidade relativa do ar. Tá? É um assunto que vocês podem ver, né? No capítulo 14, eu não vou falar sobre, eu não abordo o capítulo 14 em TC2. Mas essa perda de água pelo contato com o ambiente externo, vocês podem ver no capítulo 14. É interessante. Tá? Não é um capítulo muito difícil, não. Bom, então vamos lá. No caso da condensação, né, é o que, basicamente? É o vapor de água que está no ar, ou um circuito de vapor que entra em contato com uma superfície fria, e aí ele condensa e forma gotículas, forma uma camada limite, né, de uma pequena corrente, né, de condensado. É quando, por exemplo, você está no bar, né, no boteco, na beira da praia, depois de uma chuva torrencial, né? Por que eu falo depois de uma chuva torrencial? Aí depois o ar fica saturado, né? A umidade relativa do ar é 100%. Vai estar quente pra caramba, você pega um copo de cerveja bem gelado, forma aquela, aquela camada, né, de condensado, né? Que é o vapor o vapor, né? Por quê? Para quem já fez refrigeração ou climatização sabe, né, que o copo uma temperatura muito fria, no ambiente muito úmido, ele tende a saturar, tá? Porque aquela umidade entre em contato com a superfície fria, ela satura, tá bom? Então, gente, vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Ebulição e condensação. É, até no capítulo anterior, né, ele estava mostrando o quê? Que o número de Nusselt, ele está em função, tá, de algumas variáveis, né, como, por exemplo, se for pensar, por exemplo, convecção forçada e natural combinadas. Por exemplo, isso, convecção natural e forçada combinadas. O Nusselt, da mesma forma aí, no caso o H também, né, coeficiente de convecção, ele está em função do número de Grashof, do número de Prandtl e do número de Reynolds. Tá? Se for pensar apenas convecção natural, Grashof e Prandtl. Eu comento apenas forçado, convecção forçada, Reynolds e Prandtl. Agora, nebulização e condensação, né, tem uma gama maior aí de opções, né? Aí tem que ter número de Jacob, número de Bode. Acho que Bode até fala no capítulo 6, né? Por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas só mostrar para vocês, né, que o nosso tipo depende de um número grande de fatores, né? Aqui, por exemplo, Rho, G, diferença de massa específica, L elevado ao cubo sobre o quadrado da viscosidade dinâmica. Isso aqui é empuxo, tá? Que lá em cima eu já tinha até antecipado, né, que o puxo é proporcional à gravidade vezes diferença de massa específica. Aqui o número de Jacob, né, está todo relacionado ao quê? Ao CP, né, capacidade de ganhar ou perder calor, né, em um determinado volume ou massa, e aqui tem o HFG, que é o número, né, que vocês encontram na tabela lá atrás, e que depende da matéria, do fluido, né, e da temperatura. HFG é o quê? A quantidade de energia necessária para efetuar a ebulição ou a condensação. Então, é uma medida aí que é em kJ por quilo. Precisa daquela energia para efetuar, por exemplo, a ebulição de todo o volume que tem numa chaleira. Tá? Agora, aqui o número de Prandtl, né, que é um número usado adimensional como os outros, né, que é usado para assim, avaliar aí como se fala, a inércia térmica, tá? Que ela depende aqui do CP, né, que é uma das medidas muito importantes para quanto maior o CP, né, uma capacidade de armazenar calor, tá? Aqui inversamente é o K, né, que é a condução do fluido, e o Mi, viscosidade dinâmica. É só lembrar lá, por exemplo, do óleo.
né? E número de Bode, né, que está relacionado aqui, tem inversamente proporcional ao sigma, que aí é um valor, né, que indica aí a tensão superficial. Tá? A tensão superficial, bolha versus líquido. Bom, também é o dado encontrado lá atrás. Tá? Espera só um pouquinho, vou fazer um negócio aqui, rapidinho. É o seguinte. Então, por exemplo, ebulição. Aqui, só de curiosidade, vai ser muito comum, por exemplo, vocês verem aqui que é duas linhas, tá? Que é potência sobre área, tá? É o quanto de potência térmica, né? Ele transpassou, né, uma superfície, por exemplo, para aquecer a água, né? Por exemplo, né, calor excessivo e posteriormente para efetuar aí a ebulição, né? Calor latente, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que tem aí um circuito, uma caldeira, vai. Então, tem a potência térmica necessária para aquecer a água, que no caso uma caldeira é feita por um economizador. Aí depois por um vaporizador, né, calor latente, né, capítulo 10, ebulição. E depois um superaquecedor, que aí é de vapor para vapor, né, vapor superaquecido, aí pode ser pegar dados do capítulo 8, né, que é convecção interna. Bom, então, aqui, como eu falei, né, ebulição em piscina, ebulição numa chaleira, numa panela, enfim. Tá? Mas o que vocês vão ver, aqui é só exemplo aqui, explicando, né, um exemplo, tá, de um processo de ebulição, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que é muito importante é o seguinte: a cada intervalo de temperatura, o vapor tem uma reação diferente, digamos. Né? Vocês vão ver até as fotos, mas vou explicar primeiro o que está representando este ábaco aqui. Essa curva de ebulição, ela foi confeccionada por um pesquisador, né, que ele fez uma simulação de um fio de platina dentro imerso, né, em água. Ah, por que platina? Porque platina tem um alto ponto de fusão, né? Poder usar, por exemplo, tungstênio também, que é outro elemento que resiste a altas temperaturas. Nesse caso aqui, passou uma corrente elétrica num fio de platina, tá? Gerou aí o efeito Joule, necessário para aquecimento da água e depois geração de vapor, tá? E por que usou esse material, né, com ponto de ebulição alta? Porque vocês vão ver, né, nos cálculos, nos exercícios, em que tem que calcular a diferença entre a temperatura da superfície da fonte quente e, no caso, da água. Aí vocês vão ver aqui, né, que 2045 Kelvin, né, não precisa nem dizer que é uma temperatura altíssima para a água, né, que uma pressão igual à atmosfera, sofre ebulição a 373 Kelvin, tá bom? Então, é nisso que eu quero chegar, tá? Nesse exemplo aí, vamos supor que aqueça até derreter o fio de platina. Poxa, aí é 1.600 Kelvin de diferença. Então, posso estudar a ebulição cuja diferença de temperatura entre a superfície quente e o fluido até mesmo na casa dos milhares de Kelvin. Mas vamos lá. Aí vocês vão ver nesse desenho, o que está representando esse desenho aqui? Que parece só óbvio, né? Mas quanto maior a potência térmica aplicada, né? Melhor dizendo, né? Quanto maior a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido a ponto de sofrer ebulição, né? Quanto maior essa diferença de temperatura, mais energia, desculpa, maior potência necessária por área. Tá, isso é óbvio, mas vocês estão vendo aqui que esse processo não é linear. Por exemplo, de 1 a 5 graus, é um processo quase linear, ok. De 5 a 10 estou vendo que é uma curva, né? Ascendente, depois é linear, ok. Aí, a partir de 30 graus até mais que 1.000, né, de diferença, vai ser estabelecido, né, uma mesma potência por área. Então, você está vendo aqui que a potência por área é crescente até 30 graus de diferença, vamos supor. Água a 100 graus, superfície quente a 130.
Aí é constante, né? Fornecimento, né, de potência térmica, a potência térmica, fornecimento de calor é constante até chegar a mais de 1000 Kelvin de diferença, mais de 1000 graus Celsius, sei lá, e aí vai ter um aumento novamente. Então, ele tem esse perfil aqui, ele acende até 30 graus de diferença, aí depois ele estabiliza e depois volta a aquecer. Tá? Há uma potência aí de 10 elevado a sexta watts por metro quadrado, isto é, 1 megawatt por metro quadrado. Tá bom? E aí, depois de um certo momento, ele vai aquecer novamente. Bom, na ocorrência do processo, a tendência de sofrer uma condensação, ele também fez tem essa dinâmica, né? É uma curva descendente, só que faz como se fosse uma curva de Esterese. O caminho é outro, só que o início e o final são iguais. Então, vai, por exemplo, ao aquecer um fluido, melhor dizendo, né? Ao aumentar a temperatura da superfície quente. Ao aumentar a temperatura da superfície quente, o fornecimento de calor, né? A potência térmica por área, ela aumenta até um certo ponto, depois estabiliza e aumenta de novo. Só que, ao esfriar, ele vai esfriar, diminuir a temperatura da superfície, né? Aquele caso, né? Vapor uma temperatura extremamente alta e a superfície bem mais fria. Por exemplo, jogar lá um vapor superaquecido em uma superfície fria, gelada, sei lá. Aí vocês estão vendo a dinâmica que passa por essa curva aqui, aí chega nesse Q mínimo, tá? Ele tem uma progressão constante e depois regride de novo. Então, na ida é o caminho, na volta é outro. Tá bom? Aí vocês estão vendo aqui, o Q máximo, Q2 linhas máximo, é onde estabiliza, né, a potência térmica por área, desde 30 graus Celsius de diferença até números acima de 1000. E o Q mínimo é aquela potência mínima quando está resfriando. Isto é, quando o fluido, estado de vapor, por exemplo, né, está a uma temperatura muito mais alta do que a superfície. E aí, então, de contato com ela tende a condensar. Aí a pergunta, quanto de fluido ele é condensado? Ou também, né, quanto de fluido ele é evaporado? Aí vocês vão ver isso daqui a pouco, né? Aí é uma das principais funções lá do tal do HFG, né? Que eu falei para comentar agora há pouco. Né? HFG, né? H é letra H minúsculo, FG, como está aqui, ó, FG subscrito, tá? Bom, vamos lá. Agora, estou apresentando de novo essa curva, né, a mesma, só que mostrando as diferentes configurações, né, de formação das bolhas. Os diferentes processos de ebulição. Então, por exemplo, vamos supor que a água esteja na praia, a água esteja fervida, tal, chega lá um bando de turistas lá na praia que quer fazer aí um chimarrão, né? Tomar um chimarrão na praia, né? Chega lá, aí você vê lá que tem água, mas a água está fria. Então vamos fazer uma fogueirinha na praia, né? Uma fogueira na praia, colocar lá uns carvãozinhos lá e vamos ferver a água. O gaúcho gosta de água muito quente, né? Então quer ferver a água. Só que às vezes o gaúcho esquece e tal e começa a sofrer o processo de ebulição, tá? Mas aí de resto aqui, né? Claro que essas temperaturas, essas diferentes temperaturas aqui é algo muito exagerado para esta ocasião. Mas por que abordar a ebulição a temperaturas tão altas, 120 mil? Aí é pensando em uma caldeira. Por exemplo, caldeira caldeira de carvão mineral. Ela atua, né? Ela gera vapor que chama de as mais modernas geram vapor chamado ultra supercrítico, pressão bem alta e temperatura bem alta também, para gerar mais energia mecânica, elétrica, né? Porque para aumentar, né, a entalpia do vapor. Então vamos lá. Falei do chimarrão, né? Mas só uma brincadeira, né? Mas vamos lá. E se na mesma chaleira lá, para fazer a água do chimarrão, né, a superfície lá do fundo da chaleira estiver, por exemplo,
a 105 graus Celsius. Superfície quente, 105 graus Celsius. Aí o gaúcho coloca lá água, né, 25 graus, até chegar a 100, aí começa a sofrer ebulição. Aí a pergunta, quanto de calor é necessário para ocorrer a ebulição? Eu não estou nem falando daquela fase sensível, estou falando da fase apenas latente. Né? Então, se o gaúcho não tiver esperto, né, ele vai se distrair, vai ferver toda a água, né? E aí, se deixar o gaúcho deixar ferver toda a água, vai ter que fazer o cálculo do que das linhas. Tá? Vamos lá. Se a superfície tiver 105 graus Celsius, a água a 100, então a potência térmica por área vai ser um valor que intermediário entre 1.000 e 10.000 watts por metro quadrado. Então, está perto daqui. Né? Como é um gráfico de log, né? Então você pode estimar talvez lá uns 7, 8 vezes 10 elevado à terceira. Né? No caso, 700, 800 watts por metro quadrado. Tá? Se aumentar a diferença de temperatura, se a superfície tiver da chaleira, né, da base da chaleira, tiver 110 graus, água 100 e a chaleira 110. E aí vai chegar na letra B. Aí a potência fornecida vai ser de 10.000 watts por metro quadrado. Tá bom? E se chegar a diferença de 30 graus, água 100, superfície a 130, ponto C. Aí vai ser acima de 10 elevado a sexta. É o que máximo? Talvez aí 1,5, vamos supor aí 1,5 vezes 10 a sexta. Não sei, tá? Dá para calcular, tá? Eu estou estimando aqui, né? Não dá para saber de cabeça, número exato. Mas o que é mais importante, que do intervalo de, sei lá, 1 até 5 graus de diferença, o cálculo da potência térmica necessária para ferver a água, né, para provocar a ebulição, ou para desencadear também o processo de condensação, você usa a equação 9.31, que nada mais é do que a equação da convecção natural. De novo, para calcular a potência térmica necessária para efetuar a ebulição, se a superfície tiver 105 graus Celsius e água 100, por exemplo, isto é um ΔT igual a 5, usa-se a equação 9.31. E no caso da condensação, vamos supor que o vapor de água esteja a 105 graus e entre em contato com uma superfície a 100. Também dá para saber, assim, nesse caso, a potência térmica que vai do vapor para essa superfície mais fria, também dá para calcular usando o quê? Duas linhas. Batendo o olho, de novo, 7, 8, 10, 8 vezes 10 elevado à terceira. Tá? Mas mais para frente tem a fórmula, que aí dá para calcular de uma forma mais precisa. Bom? Então, é um processo que é considerado convecção natural, apesar de iniciar aí o processo de ebulição. Mas, como o valor é muito pequeno, então dá para pegar a equação 9.31. Mas vocês estão vendo, né, que o perfil, né, dos valores usando a equação 9.31 é um perfil que é uma linha reta em diagonal, né? Isto é, ascendente. Só que de A até a B, ele já não pode essa curva de escola da curva da equação 9.31. Por quê? Porque são outras equações. Porque há uma subida considerável, né, da potência térmica fornecida. E aí inicia o processo de ebulição nucleada, que é o processo cujo ΔT vai de 5 até 30 graus Celsius, e aí tem uma fase de 5 a 10 que formam bolhas isoladas, e depois jatos e colunas, até chegar ao Q máximo. Aí depois de transição e ebulição em filme, aí o Q das linhas, ele alcança aí o Q máximo, fluxo térmico crítico, até o ponto E, aí depois ele sobe de novo, mas no ponto E já é uma diferença acima de 1000 Kelvin. Tá? E se fosse, por exemplo, vapor de água, sei lá, vapor de água a 1.100 graus Celsius que alcança uma superfície igual a 100 graus Celsius, uma diferença, 1.100 graus Celsius o vapor, 1.100 graus Celsius de vapor, 100 graus Celsius na superfície. Então, vai ter aí um ΔT igual a 1.000. Então, vai ocorrer o quê? Tende a ter um processo, né? Estou falando que tende a ter o processo de condensação, né? Porque o vapor vai esfriar, e aí vai ter o quê? O fornecimento da potência térmica do vapor para essa superfície por meio dessa curva aqui, ele vai passar por essa linha, aí tem o ponto de line de Frost, que é
onde tem o Q mínimo, e aí desenha, né, traça uma reta, né, de D até essa curva entre A e B, né, ela é constante, depois ela decresce de novo, né? Então, na ida forma esse caminho aqui e na volta faz outro. É a curva de esterese, que é muito comum em dizem, né? Não sei, na área da estudo eletromagnetismo, que eu dizer, né? Você sabe mais do que eu. E essas fotos aqui, elas mostram, né, o comportamento da ebulição, tá? Aqui esse comportamento, vocês já viram algo bem parecido quando você esquece aí a chaleira no fogo aí para fazer chá, chimarrão, fazer sopa, sei lá, né? Às vezes lá para misturar com algum produto para fazer uma receita, um bolo, um mingau, não sei. Então aqui, me forma aqui esse fenômeno aqui, que são jatos ou colunas de bolhas. Tá? Está escrito aqui. Tá? Jatos ou colunas de bolhas. Aí também tem a ebulição em filme, que é a letra B. Por que chama ebulição em filme? Porque forma um filme na superfície. E aí, já vou antecipar uma coisa. Quando se trata de ebulição em filme, os dados da água, do fluido, né? Vamos supor a água. Os dados da água, que, por exemplo, da mesma forma que dos outros capítulos, né? Pega dado da água, a qual temperatura? Por exemplo, se a superfície estiver... deixa eu ver, qual é o início da ebulição em filme? 120. Delta T 120. Então, vamos por água a 100 graus Celsius e a superfície 220. Até mais, né? 250, né? Só para garantir que vai estar acima, não no limite. Vamos supor, superfície quente a 250 graus Celsius e água a 100. Vamos ver que o delta T é igual a 150. Aí vai formar esse filme de vapor. E na hora de pegar dados da água lá na tabela, vocês vão ter que pegar dados de uma temperatura média. Qual média? Entre 250, que é a superfície, e 100, que é a água, que vai ser 175 graus Celsius. Então, vocês vão ter que pegar dados da água a 175 graus Celsius. Bom? Líquido ou vapor? Vocês vão ver lá nas fórmulas, né, que tem que pegar dado de tanto da viscosidade, por exemplo, dinâmica, tanto no estado líquido quanto no estado de vapor, mas específica, líquido e vapor. Então, o estado físico não importa. Vocês vão ver lá na fórmula que tem que pegar dados tanto do estado líquido quanto do estado de vapor. Tá? Tanto que tem alguns dados lá na tabela lá atrás, né, que são duas colunas. Viscosidade dinâmica, massa específica. Agora, por exemplo, número de Prandtl, HFG, tensão superficial, que é aquele sigma, né? Se não me engano, todos eles são apenas uma coluna só. Bom, então, já antecipei, né? Uma diferença, uma ebulição em filme tem que pegar dados de uma temperatura média, então a superfície e o líquido. Agora, abaixo da ebulição em filme, por exemplo, jatos e colunas, aí você pega a temperatura apenas da água, 100 graus, por exemplo. Por quê? Porque nessa segunda fase aqui, na ebulição em filme, forma duas fases, fase vapor e fase líquido. Então, para fins de cálculos, considera como se estivesse formando duas fases. Como se fosse uma forma mesmo, né? Vapor na sua totalidade versus líquido. Aqui não, mas está formando vapor, mas para fins de cálculo, considera a água numa fase só. Então, por isso que pega dados apenas da água. E mais para frente, vocês vão ver para cálculos de condensação. O que é condensação? É a formação de uma película de água devido à queda da temperatura do vapor. Então, como se fosse aqui vapor aqui em cima e a camada de condensado rente à superfície. Aí vocês vão ver o quê? Duas fases. Aí também tem que pegar dados de uma temperatura média. Vamos supor, vapor a 200 graus e uma superfície a zero. Bem gelado, né? 0 graus Celsius e vapor a 200. Então, tem que pegar dados da água a 100 graus Celsius. Bom, em condensação, e também, aí, no caso, ebulição em filme. De novo, condensação e ebulição em filme, como são duas fases, né? Ebulição em filme é vapor e água, e condensação, vapor e água também. Então, pega dados de uma temperatura média entre a superfície e o fluido. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí que eu falei anteriormente, né? Que o HFG, que é o quê? É uma variável
em que trata-se da energia necessária para provocar ebulição ou extraída, né, devido ao processo de condensação, energia quilojoule por massa, então por isso que a unidade é quilojoule por quilo. Em tanto em ebulição e filme quanto em condensação, onde eu tenho duas fases, né, vapor e, por exemplo, vapor e líquido, vapor e condensado, precisa fazer uma correção do HFG, né, e vocês vão ver na papel tem um H'-FG, tá? Que é um fator de correção, tem uma fórmula lá para converter uma coisa em outra. Isso só porque tem duas fases. Agora, jatos e colunas e ebulição nucleada não tem nada disso. Tá? Já estou antecipando tudo. Bom, vamos lá, né? Ebulição nuclear em piscina. Né? Então, aqui tem essa fórmula, né, que é muito parecida com o que vocês viram no capítulo anterior, né, que é Nusselt global igual a... No caso da ebulição, desculpa, a convecção natural, capítulo anterior, era Nusselt igual a C vezes número de Rayleigh elevado a N. Aqui não, é C vezes número de Reynolds elevado a M vezes Prandtl elevado a N. Tá? E aí é o seguinte, isso é a base, tá? Depois vocês vão ver aí umas equações mais bem trabalhadas. Aqui fala, né, até mesmo do tamanho da bolha, que é proporcional à tensão superficial, sobre gravidade vezes diferença entre as massas específicas, tá bom? E até mesmo fala aí da velocidade da formação das bolhas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essas fórmulas foram essenciais para o texto aqui. Que fórmula é essa? O Q2S é a potência por área para efetuar, por exemplo, a ebulição, tá? Que é isso aqui, que agora há pouco eu falei, né? Que aqui dá até para estimar batendo o olho, né? Que B com certeza é 10 elevado à quinta, né? Watts por metro quadrado. No caso aí, 100 mil, né? 100 mil watts por metro quadrado. Até aí tudo bem, né? No caso B igual a delta T igual a 10. Mas dá para fazer dá para ter um valor mais preciso se efetuar esse cálculo aqui. E aí, o que vocês estão vendo? Gente, presta muito atenção nos subscritos. Q2'S, né, que é a potência necessária para provocar, para uma superfície quente provocar a ebulição de um fluido, igual a viscosidade dinâmica do líquido, presta atenção, L minúsculo, L subscrito, minúsculo subscrito, viscosidade dinâmica do líquido, vezes HFG, que é a energia necessária, né, para ocorrer aí a ebulição, vezes raiz, né, ou colocar, né, elevado ao meio, uma coisa, né, vezes aceleração da gravidade, vezes diferença das massas específicas líquido e vapor sobre tensão superficial, que também tem lá na tabela, tá? Que é aquela tensão superficial, né, como o próprio nome diz, a tensão superficial da bolha contra o líquido, vezes CP do líquido, na forma tem CP de vapor, CP do líquido. Por quê? Porque a absorção de calor da água é muito diferente da absorção de calor do vapor, é só vocês verem os valores lá na tabela. Vezes ΔTE, diferença de temperatura entre o fluido e a superfície. Sobre CSF, o que é CSF? É uma variável, né, que vocês podem ver numa tabela logo aqui embaixo. Tá? Daqui a pouco eu explico. HFG, que é o mesmo daqui, né, que é também contém tabela, vezes o número de Prandtl do líquido. Peço desculpa, me enganei. Tem Prandtl de vapor e Prandtl de líquido. Um tempo atrás eu falei que só tinha uma coluna. Me enganei, desculpa. Duas colunas. Prandtl de líquido elevado a N. Vamos lá. Tudo isso elevado ao cubo. O que é o C, e o que é o N? São variáveis, tá? Que elas têm diferentes valores, né, dependendo da interação entre o fluido e a superfície. Então, vocês podem ver aqui, combinação superfície-fluido, aqui tem várias combinações. Se não me engano, não sei, já tem uma variedade maior, tá? Posso até ver. Mas, por exemplo, um dos mais comuns, água-cobre, água-arsenox, depende do material da superfície e das características. Escada, polida, tratada quimicamente, esmerilhada, entre outros fluidos, entre outras superfícies. Aí tem esses valores de Cesão e N, é só colocar lá em cima. Né? Pelo jeito aqui da água é tudo N igual, né? Deixa eu ver uma coisa, só de curiosidade. Bom, esse aqui é o livro do Sengel, tá?
Eu olhei, dei uma olhada antes, não tem muita coisa a acrescentar, não. Tá? Mas, como eu disse, às vezes tem gente que prefere usar o livro do Senge, que é mais didático, enfim, né? Aqui, ó, de novo, ó, a evaporação, né, da água a 20 graus pode ocorrer evaporação, né, que a longo prazo perde água no copo, né, a longo prazo. E aqui a ebulição é quando ele é provocado, né, que é aquecimento. É um processo muito mais rápido. Tá? Mas vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês não é exatamente isso. Aqui é legal, né, que fala que é ebulição em piscina, né, que é uma produção assim, sem fluxo, e ebulição em escoamento, que no caso é de uma caldeira. Esse aqui, por exemplo, é o desenho de uma caldeira aquatubular, onde a água passa por dentro de tudo e a fonte de calor é externa. Por exemplo, os gases da queima do combustível, né? Deixa eu ver. Vai ebulição em piscina. A impressão que daqui as fotos até são as mesmas, né, do livro do Cropera, tá? O legal é aquele que mostra ebulição e transição, né, que é a letra B, tá? Enfim, é só de cruzar, porque para fins de cálculo é mais nucleada e filme, tá bom? Mas... Só essa, já está aparecendo as formas que eu tinha mostrado anteriormente. Na dinâmica é igualzinha do livro de Cropera. Tá? Aqui a tabela de tensões superficiais, né, Newton por metro, tá? Dependendo do fluido, da temperatura do fluido. Tá? Eu tinha visto uma outra tabela que mostra as interações. Isso mesmo, a tensão superficial também, tá? De cada um dos fluidos. Tá bom? O legal desse aqui, né? Mas apesar que vocês têm a tabela lá atrás, né? Vamos supor que precise saber a tensão superficial de fluidos que não estão na tabela. Aí tem as equações aqui, né? Aí tem T maiúsculo, né, que é a temperatura em Celsius, é só jogar os valores e obter o valor da tensão superficial, desde que atenda às condições aqui que estão em cada um dos intervalos de temperaturas que vocês estão vendo nessa tabela. Tá? O C e o N, né? Não muda muito em comparação ao livro de Cropera. Bom, é isso. Vamos voltar lá. Eu mostrei a fórmula do Q, que é S duas linhas, tem também a fórmula do Q máximo, que é igual ao C. O que é o C? É um outro fator aí, que é igual a 0,131. Ah, tá, peraí. É igual a 0,131 para grandes cilindros horizontais. Grandes cilindros horizontais para esferas e muitas superfícies aquecidas grandes e finitas, C igual a 0,131. Tá? Para placas horizontais grandes, o C igual a 0,149. C, vezes HFG, vezes massa específica do vapor, vezes tensão superficial, gravidade de diferença de massa específica sobre massa específica do vapor elevado ao quadrado, essa parte da equação elevada a 1 quarto, raiz quarta. E o Q mínimo está aqui também, não é muito diferente, né, do que vocês viram da fórmula anterior, né? Está aqui. Não vou ficar falando detalhes aí, vocês já são alunos de PC2, já são engenheiros, batedores, vocês já vão entender. Ebulição em filme. E aí que está o tal do HLFG, que é um fator de correção. O que é esse fator de correção? O HLFG é uma forma de adaptar o HFG em uma situação onde ocorre o quê? Ebulição em filme ou condensação, devido à presença de duas fases. Então, HLFG é igual a HFG mais 0,8 vezes Cp do vapor, vezes a diferença de temperatura entre a superfície e a temperatura do fluido quando inicia a ebulição, né, que chama de temperatura de saturação. Acho que para ser mais didático, eu estou falando. Temperatura de saturação, que é o início da ebulição. Então, aquela água que o gaúcho lá tá fervendo lá nas praias do Rio Grande do Sul, tá fervendo para tomar lá o chimarrão, né, na praia, nível do mar.
vai ferver a 100 graus Celsius e vai essa temperatura de saturação. Temperatura da superfície é da chaleira do gaúcho, né? Então, vamos lá. HNFG igual a HFG mais 0,8 vezes Cp do vapor vezes TS menos TS temperatura da superfície menos temperatura de saturação. Tá, beleza. Aí, esse HNFG você joga aqui, tá? E aí tem o D. O que é o D? Vamos pensar em ebulição em filme piscina, por exemplo, de um cilindro ou de uma esfera, então o D é o diâmetro. Tá? Então, está aqui. Esse C é igual a 0,62 para cilindros horizontais, 0,67 para esferas. Tá? Então, aí tem outros dados, né? Massa específica, líquido e vapor, viscosidade cinemática do vapor, K do vapor. Tá? Para aí, no final das contas, obter o H de convecção, que com certeza vai ser bem maior, por exemplo, que o H de líquidos, lá que vocês viram nos capítulos 7, 8 e 9. Tá bom? Agora, e se a temperatura da superfície quente for alta o suficiente para que verifique, né, se vale a pena ou não, né, calcular a radiação? Porque vocês viram no exercício do capítulo anterior que a partir de uma certa temperatura a radiação se torna relevante. E aí tem uma condição, vocês podem calcular um H total, como está aqui, um H, onde tem uma soma que não é uma soma simples da H de convecção que foi calculado aqui e do H de radiação. Ah, como é que calcula H de radiação? Está aqui embaixo. Emissividade vezes emissividade, aquele número que eu falei, né, que vai de 0 a 1, né? 0 é o número mínimo, não existe na prática, 1 é o número máximo, também não existe na prática. Vezes, aí tem que prestar atenção, que isso aqui é coeficiente de Stefan-Boltzmann, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts, o watt por metro quadrado, que é o V a quarta potência. Tá? Não é a tensão superficial, né? Nesse capítulo, o sigma é tensão superficial, mas qualquer cálculo de radiação, inclusive neste capítulo, o sigma é coeficiente de Stefan-Boltzmann. Vezes. A diferença entre as temperaturas na quarta potência em Kelvin. Por exemplo, se o TS é 200 graus Celsius, então em Kelvin é 473 Kelvin elevado a quarta. Temperatura de saturação é 100 graus, então é 373 elevado a quarta. Bom? Então, calcula o H de radiação e aí também calcula o H de convecção. E aqui está dizendo o seguinte, se o H de radiação for menor que o H de convecção, é uma soma como essa aqui. H igual a H de convecção mais 3/4 da H de radiação. Se for o contrário, se o H de radiação for maior que o de convecção, né, o que não é a maioria dos casos, tem que calcular usando essa equação aqui, que é um método iterativo. Iterativo. Como assim? Calcula a convecção, calcula a radiação, joga aqui nessa equação. E o H, como é que fica? Não dá para jogar o H, esse H para o outro lado da igualdade. Então, vai ter que estimar. Ah, sei lá, se eu jogar um número 10 aqui, será que vai dar 10 no final? É tentativa e erro. Tá bom? Então, isso só em diferenças aí, né? Como é que se fala, né? H de radiação, se for maior do que H de convecção. Agora, na grande maioria dos casos, H de convecção é maior que radiação. Então, eu vou fazer um cálculo mais fácil como esse aqui. Outra coisa, quando que é sugerido, né, começar a calcular a radiação? Em temperaturas superficiais elevadas, maior ou igual a 300 graus, a transferência de calor por radiação através do filme do vapor se torna significativa. Bom, é isso. Aí foram os desenhos, né, da processo da nucleação, né, da formação das bolhas, né, principalmente em superfícies bem porosas, né, rugosas, né, em forma microgotículas que depois vão aglomerando, né, nucleando. Tá bom? Eu não vou falar de exercício resolvido agora, vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu só vou mostrar rapidamente
o resto do capítulo. Tá? Até então, vocês viram aqui ebulição em piscina, né, que é uma chaleira, uma panela, um tanque, né, algo parado, estático. Né? Aí depois vem a tal da ebulição com convecção forçada. Estudo à parte. Né? Que mais que tem? Esse aqui também é convecção forçada, porque é um tubo e que mostra, desde a parte de baixo, que é líquido, até lá em cima, que é vapor. Tá bom? Porque numa caldeira, é interessante que a água entre por baixo e saia por cima. Não ao contrário, água por cima e vapor por baixo. Porque senão o vapor, ele tende, o vapor, como ele é mais leve, ele tende a subir. Então não faz sentido. Então a água tem sempre de baixo para cima. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui também? A condensação, né? O processo de condensação. Né? De novo, né? Aquele perfil de temperatura, perfil de velocidade, né? Que vocês tinham visto anteriormente, né? É uma coisa do capítulo anterior. O que mais que tem? Condensação em filme turbulento. Tá? Esse outro número aqui da condensação turbulenta, né? 1.800 para cima. Tá? Aí tem os cálculos aqui um pouquinho mais complexos, que exige uma certa atenção no começo. Condensação em filme em sistemas radiais, que vocês estão vendo aqui. Não tem evaporação em sistemas radiais? Até pode, né? Mas eu não sei se está escrito aqui no texto. Se tiver, então, um exemplo de uma referência bibliográfica. Tá bom? O que mais? Condensação em tubos horizontais. Aqui vai ser mais de curiosidade. Isso realmente acontece. Tá? Por exemplo, uma tubulação de vapor sai da caldeira para ir para um processo industrial. Recomenda-se colocar um isolante térmico no meio do caminho. Tá? E mesmo assim, se tiver levemente superaquecido, há um risco de formar condensado. E aí tem vários estudos, como, por exemplo, estudo do aumento da eficiência do transporte do vapor. Aí melhorando, colocando um isolante térmico melhor, sei lá, em vez de colocar um papelão, coloca lá uma lã de pedra, lã de rocha, né, que é bem eficiente, né, tem um K bastante baixo, ou jogar no vapor mais quente, mas o que é importante é ter purgadores no meio do caminho, para retirar esse condensado, para não formar jatos, acendendo gotículas, poder até promover a corrosão da tubulação, né? Principalmente se for de aço. Então é isso, tá? Não tem muito erro, né? Esse capítulo aqui, tá? Eu vou parar por aqui o vídeo, mas aí nos próximos eu vou falando de exemplos, exercícios já resolvidos, tá bom? Tá? E é isso. Tá? Eu vou parar por aqui. Uma coisa esqueci de falar, né? Deve aparecer no texto, eu não prestei atenção, mas como é que faz para, por exemplo, saber quanto de vapor foi gerado ou quanto de condensado foi gerado nesse processo de transição, né? Ebulição ou condensação? Você tem que ter a potência, por exemplo, aqui 5,91 vezes 4 watts, sobre o HFG. O que é o HFG? De novo, aquela energia necessária para provocar ebulição por massa ou condensação. Esse aqui também, 2.257 vezes 10 a terceira joule por quilo. Prestar muita atenção que, possivelmente na tabela está quilojoule por quilo. Então, é muito comum as pessoas errarem e cometerem erro, porque não prestaram atenção, né? Confundir joule com quilojoule. Bom? Mesma coisa, watt por quilowatt ou megawatt. Tomar muito cuidado com isso também. Então, é o quê? A massa evaporada, que aqui em ponto é fluxo, 94 kg por hora, é o que? O resultado de um cálculo que é a razão entre a potência injetada no sistema sobre a potência do aquecimento, né, da ebulição, sobre o HFG. Tá? Então, é muito comum usar essa fórmula para calcular tanto a evaporação, a ebulição, quanto a condensação. Tá? Então é isso, né, para dar uma introdução. Talvez eu faça mais uns 3 vídeos isso aí. Acho que até vai ser mais curto que o capítulo anterior, tá bom? É isso aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo.